Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal nesse novo formato, né, de podcast. Vai ser uma série e a gente colocou um nome bem profético e bem intencional, né? Voz profética. Nós vamos estar numa nova temporada aqui no canal falando sobre como ser uma voz profética nessa geração. E eu espero que você se sinta edificado e se sinta impulsionado a ser uma voz profética onde você estiver. E eu estou aqui com a Rafaela, ela vai estar me ajudando nesse bate-papo. Nós também temos o intuito de trazer outros convidados para falar um pouco sobre a história e a vida e como a voz profética tem funcionado na vida de cada um. Então eu estou muito feliz, eu espero que vocês gostem e não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no canal e divulgar aí, pessoal. Vamos incentivar a uma geração a essa geração ter esse intuito de ser um propagador das mensagens do reino. Então a Rafaela vai conduzir essa série. Fala aí, Rafaela. Então tá, que Deus abençoe todos os que estão ouvindo, né, nosso novo projeto aqui no canal da Paula. E nós queremos saber, vamos fazer algumas perguntas e é assim que vai ser em todos os vídeos, né, de podcast da Voz Profética. Nós queremos mesmo entrevistar quem vai estar aqui conosco, participando dos vídeos, né, e extrair o melhor da pessoa, para que não fique dúvidas, para que fique tudo muito esclarecido. E nós queremos começar perguntando, Paula, por que voz profética? Por que esse nome? Nos dá mais detalhes, assim. Qual foi o teu objetivo ao pensar em voz profética podcast? Bom, gente, eu tenho uma história de conversão desde pequena, né? A Rafaela sabe disso. E desde pequena eu fui incentivada a ser uma bênção na minha geração. E um dos versículos que eu decorei desde pequena é: como crerão se não há quem pregue? E quem prega, ele tem que ser uma voz profética. O que quer dizer isso? Ele tem que ser uma pessoa que vai proclamar e profetizar sobre aquilo que não tem vida, que não tem reação. Tipo assim, eu sempre fui uma evangelista, né? Todo mundo me conhece desde pequena e meu pai sempre me falou, eu não queria ser evangelista, mas o Senhor me fez, é o meu chamado, e depois eu comecei a amar, isso daí é para um outro momento. Mas a voz profética nasceu desde criança com essa mensagem, né, de como crerão se não há quem pregue. E eu uso muito o texto de Ezequiel 37, que quando Ezequiel chegou no meio do vale de ossos secos, eu achava quando criança muito interessante, porque eu falo assim, como ossos mortos, pessoas mortas, sem vida nenhuma poderiam reviver. E eu via nos desenhos que aquilo poderia trazer vida. E eu falei assim, se o Senhor puder me fazer com que eu possa profetizar no meio de pessoas que não têm conhecimento da verdade, do reino, eu queria ser essa voz profética para trazer vida em meio à morte. É verdade, e é realmente muito interessante porque todos que acompanham aqui o canal, né, a grande maioria, já sabe, né, acompanha a Paula desde sempre, desde cedo, e vê tudo que ela faz, né, em relação ao chamado dela. Projetos sociais, músicas que, né, são lançadas até no YouTube, em todas as plataformas. Isso é uma maneira de colocar essa voz profética para abençoar outras pessoas, né, para realmente dar ouvidos a essa voz profética. E tu pode ser voz profética falando, evangelizando, escrevendo, né? Tem pessoas que são vozes o desenho, acho incrível, tanto que eu ganhei um quadro de uma discípula minha que representava a minha comunhão com Deus.
A música é usada como voz profética, né? E profecia é algo muito... tu trazer esperança para um momento de caos. Normalmente a profecia chega no momento em que não existe mais vida, em meio à dor, vai ter que existir a voz profética. A gente lê Ezequiel 37, né? Deus manda profetizar. E normalmente quando tá tudo no caos, tudo na dor, tudo em meio a situações difíceis, Deus manda. Ele pede alguém para profetizar. E por isso que eu pedi, Senhor, eis-me aqui, né? Eis-me aqui, envia-me para que eu possa ser esse meio, né? Eu gosto muito de uma frase que o meu pai sempre diz, que nós possamos ser um canal, né? E Deus a mensagem, né? Que possamos ser aquelas pessoas que sejam mensageiros da voz profética. E assim, é incrível porque nos últimos dias vão acontecer de Deus chamar pessoas para profetizar quando tudo parece perdido, gente. A profecia, a voz profética não é na bênção. Amém. Acontece. Mas normalmente é no caos, é onde não existe mais vida. E a palavra de Deus, né, diz que nos últimos dias ele derramaria seu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Isso é algo que tanto para homem quanto para mulher. Então, não tenha medo de profetizar. Onde você estiver, principalmente na sua casa, no seu trabalho, na escola, na universidade, em qualquer lugar, tenha esse intuito de realmente profetizar. Tenho no mínimo mais 2 perguntas para fazer. Quem que tu quer alcançar com essa voz profética? Quero que tu seja bem específica, assim. Quem que tu quer alcançar com tudo isso? Quem é teu público-alvo? Meu público-alvo é a igreja, né? E porque a igreja, ela foi chamada para isso, né? Deus, ele trouxe a igreja para ser uma bênção para a geração. Nós somos sacerdotes, né? Nós somos profetas dessa geração. Então, a igreja, ela tem essa missão de ir nos lugares, porque eu sempre penso assim, Fá, talvez eu alcance pessoas que você não vai alcançar, mas talvez eu vá falar para uma pessoa que está aí me ouvindo, está me vendo, está nos vendo, eu não vou alcançar a pessoa que você está profetizando ou você está falando de Jesus, mas você vai. Então, por isso que toda igreja tem que se unir e tem que ser abrir a sua boca, fala assim, meu Deus, abre a sua boca e produza e fale palavras de vida, né? Fala assim, às vezes nem precisa nem falar para a pessoa, mas dentro do seu quarto, no seu secreto, produzir esse avivamento dentro do seu quarto, porque tudo começa no secreto. Tudo começa no lugar onde Deus te pede para te ver a sós. Eu acho legal que a palavra de Deus diz em Mateus 6 que entra no teu quarto, fecha a tua porta, aquilo ali é o lugar de intimidade, é o lugar onde você e Deus vão se encontrar para se unirem e para saber o que tem lá no céu para nós. Deus revela segredos no secreto, né? E eu gosto do versículo que diz, né? E o teu pai que te vê a sós te recompensará. Ele não fala que te vê em público, te recompensará. O pai que te vê a sós te recompensará. E outras traduções dizem em público, né? Essa voz profética um dia vai ser liberado para o público, né? Eu quero que a nova geração tenha essa missão de ir nos lugares e começar a falar e Deus fluir, né? Porque o Senhor, ele flui através de nós. Deus, ele é poderoso, ele faz independente de nós. Mas muitas vezes Deus nada faz sem uma voz profética. Então, ele precisa de alguém disponível aqui na terra para ser um canal profético para uma geração perdida. E agora, para finalizar, mas finalizar com aquela mais emocionante, assim, né?
em que momento tu necessitou de uma voz profética na tua vida. Porque se tu quer ser isso para as pessoas e tu é isso para as outras pessoas, é porque um dia alguém já foi essa voz profética na tua vida. E também que voz profética tu ainda almeja escutar, assim, mas falando diretamente a ti, né? Profetizando diretamente sobre a tua vida. Na verdade, os meus pais sempre foram uma voz profética para mim. Eles me direcionaram às escrituras, e as escrituras, elas são palavras de vida eterna, são palavras que trazem uma profecia para cada um de nós. Se tu lê uma parte das escrituras e aquilo mexeu contigo, é para ti, porque a Bíblia foi feita para nós, não foi feita para ler lá no céu, foi feita para ler aqui na terra. E a gente tem o dever de ler e obedecer e atribuir aquilo que ainda não aconteceu. Porque a profecia também tem essa função, ela te leva ao futuro, né? Ela profetiza, ó, você vai ser uma bênção, você vai ser, Deus vai te botar, eu gosto muito, você comerá o melhor dessa terra. Mas ele tem uma condição: se obedecer, se cumprir os meus mandamentos. Então, sempre eu obedeço a condição, né? Porque Deus, ele precisa de uma resposta nossa. Ele te oferece uma profecia, uma palavra, mas ele precisa de uma resposta nossa, de obediência. E eu me lembro que quando eu surgi, meu pai disse que eu traria muita prosperidade para minha família, né? Naquela época, a minha família já tinha 2 meninos gêmeos e nós não tínhamos muita condição. Então, quando ouviu-se falar de um nome chamado Paula, a pequena, ela traria prosperidade. E ali começou a surgir que algo dentro de mim e ali começou a surgir coisas em que foi profetizado sobre mim, que eu ia trazer prosperidade. E realmente, depois que eu nasci, muitas coisas começaram a acontecer. Tanto, gente, que meu pai conseguiu comprar essa casa que estamos hoje, depois do meu nascimento. Então, muitas coisas começaram a surgir depois que eu nasci. Então, quando nasce um filho, né, nasce uma bênção. Meu pai me falou que eu era evangelista, minha mãe me conduziu para o louvor, a minha avó, né, foi principalmente fundamental na vida de intercessão que eu levo hoje em dia. Então, essas pessoas me conduziram para ser uma voz profética. Eu precisei, porque na verdade é de geração em geração que vai passando esse legado, né? O chamado não nasceu tipo, eu vou ser, eu quis ser, não. Alguém teve que enfrentar muita coisa para nascer quem eu sou hoje. Meus pais enfrentaram muitos desafios para eu ser quem eu sou hoje. Então, eu precisei deles. E a gente sempre precisa de alguém. Então, alguém te evangelizou, né? A gente precisa das pessoas. Então, a gente não pensa assim, Deus vai me revelar sozinho. Não, Deus sempre revela através de alguém e através, principalmente, das escrituras. Então, sempre leia a sua Bíblia. E eu não sei, assim, quem eu gostaria que profetizasse sobre mim, mas tem grandes homens de Deus que a gente almeja. Na verdade, muitos já profetizaram, né? Já, é verdade. Como Luciano Subirá, pra quem não sabe, já profetizou sobre a vida da Paula. Exatamente. Né? Muitos já oraram por ti, né? Mas assim, não tem ninguém que ainda tu não tenha visto. Mas é a minha cantora favorita, vocês sabem, né, gente? Se eu pudesse, eu gostaria de ter o privilégio. Eu falei, se eu não tiver o privilégio aqui, eu vou ter lá no céu de ela falar alguma coisa comigo. Mas a Carrie Job é uma pessoa que veio no tempo certo na minha vida. As músicas dela foram proféticas para o que eu vivo hoje, né? E a minha discipuladora, eu me esqueci de falar, né? A Vanessa, ela também. Ela, no momento da adolescência que eu mais precisei, ela estava comigo. Ela foi uma amiga mais chegada que irmã. Então, eu agradeço pelas pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho e, com o tempo, vai nascendo outras pessoas também, os pastores, né? O tio César, a tia Simone, que sempre também foram vozes proféticas para mim. Eu gostei muito de uma vez que o tio deu uma palavra profética para mim, que eu seria Paulinha sem crise, e realmente isso tem se cumprido.
A tia Simone sempre me abençoou nos meus ministérios e sempre me reergueu quando eu estava me sentindo um fracasso, porque a gente passa por esses momentos, gente. Então, eu agradeço a Deus pelas autoridades e pelas demais pessoas que, de alguma forma, elas profetizam e me ensinam a ser quem eu sou hoje. E o mais interessante da voz profética também é que às vezes não é nenhuma pessoa que tu espera. Deus pode usar qualquer pessoa para te abençoar. Até assim, eu nunca imaginava que aquela pessoa fosse me dar aquela palavra. Mas às vezes é exatamente isso que Deus faz, né? Na voz profética. É por isso que tanta gente já falou, lançou tantas promessas, tantas profecias sobre a tua vida que tu não consegue nem... Sim, assim, eu citar não conheço, todas, é né? verdade. Gente, só pra vocês terem noção, pra gente finalizar, eu nunca me esqueço de uma pessoa que passou aqui em casa uma vez. Eu sempre fui uma pessoa de abençoar todos os mendigos e essas coisas, assim, né? Tipo, pra mim, eles têm um valor muito grande no meu coração, porque toda vez que eles aparecem, eu converso, eu evangelizo e dou uma Bíblia, né? Mas um dia chegou uma mulher e eu tava muito triste porque minha mãe tinha sido diagnosticada de câncer e eu pensei assim... e a médica falou, daqui uns anos a tua filha vai ter que vir aqui pra ver se ela vai ter o mesmo processo que você. E eu tava muito triste, uma senhora, do nada, assim, eu não tava toda suja, não era uma pessoa, assim, que eu esperava algo, né? Sabe quando a gente passa por uma pessoa que a gente não espera nada dela? Daí o que aconteceu? Ela falou, você poderia me dar alguma coisa, algum dinheiro? E daí eu vi 2 notas ali perto de mim. Era uma de 2 e uma de 20, eu acho. Eu falei, vou dar a de 2, né? 20 é muito. E o senhor, tu quer ser abençoada? Então dê a de 20. Falei, Deus, mas assim, eu não sei se ela vai usar para bebida, eu não sei o que ela vai usar, porque o estado que ela tá, muitas vezes ela não usa para finalidade certa. E daí o Senhor me disse, dá porque eu tenho algo a dizer por ela. E atentamente, olha como é essa coisa de obediência na simplicidade, gente. Deus, ele nos abençoa na simplicidade. E eu peguei e dei o 20 reais. Ela ficou bem surpresa. Ela falou assim, sério? Eu falei, sério. Dela, eu quero te dizer que você vai ser a menina mais cheia de saúde. E daí... ela não sabia, eu não ia contar para uma pessoa que não me conhecia que eu estava precisando de falar de saúde, porque eu estava escutando no meu interior essas vozes. Então, tipo, não aquieta, sabe? Não deixa, tipo, não vou falar porque eu não nasci na fé, eu me converti ontem, eu fiz tanta coisa errada. Não é assim, gente. Deus usa quem Ele quer. Deus usou o apóstolo Paulo. Deus usou Maria Madalena. Então, aquela mulher salvou o meu dia. E até hoje, tanto que ficou tão significativo para mim, que eu nunca me esqueci do dia que ela visitou a minha casa. Eu não sei se não foi um anjo, né? Porque Deus disse que nós hospedaríamos anjos. Então, seja uma voz profética na sua família. Não deixe que o diabo cale a sua voz, né? Às vezes a depressão calou, às vezes a ansiedade te fez calar a voz profética, às vezes as circunstâncias adversas, né? E eu sempre vou falar que a voz profética nasce no caos. Normalmente é no momento em que a gente mais quer ficar quieta, é onde a gente tem que profetizar. Então, profetiza. E não importa se tu tem um dia, um segundo de dias de fé, né, anos de fé, não importa. Só profetize. Pegue a Bíblia e fala assim, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero viver essa questão das coisas antigas já passaram, isso que tudo se fez novo. Não deixe de profetizar. A gente tá aqui para te animar a chegar no teu quarto e falar assim, Deus, hoje começa uma guerra aqui. Hoje eu travo uma guerra contigo, Deus. De que a minha casa servirá ao Senhor. De que minha casa vai viver uma santidade para um avivamento. Porque o avivamento começa com arrependimento, com santidade. E depois vem aquele sobrenatural. Então, eu peço isso para que Deus comece a te dar o ânimo dos céus para profetizar no meio da situação que você está se deparando.
Então é isso aí, quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, né? E segundo, agradecer pelo privilégio de poder estar aqui do teu lado, né? Te fazendo essas perguntas, de deixar tudo registrado aqui, porque tem muitas pessoas que precisam ouvir, né? Isso, como tu disse, já só foi só para explicar, né, o vídeo, a finalidade do podcast e tudo mais. Mas vão haver outros momentos aqui muito mais extensos, mais descontraídos. Com o tempo a gente vai pegando o jeito do podcast, né? Que é um novo formato. Mas a intenção, o intuito é abençoar. E eu tenho certeza que todos que estão ouvindo foram abençoados através da vida da Paula. Amém. Deus abençoe você, gente. Foi muito bom estar aqui. Acho que vai ficar bem mais descontraído, que às vezes vocês nos pegavam mais tensa. Ou, tipo, no vlog, que é bem mais descontraído. Nada bate o vlog. Todo mundo gosta de vlog. Vai voltar os vlogs, vai ter coisa boa. Tem coisa boa chegando. Né, Ari? Em homenagem a Ariel e o Cristiano. E agora a Lid, né? E a Lid e o Dani. Que também o Dani, com certeza, eles vão vir aqui. Vamos trazer eles, outros casais, se vocês quiserem. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem ouvir, né? O que vocês querem. Assuntos, as pessoas que vocês querem que E a gente vai sempre perguntar para os convidados sobre quem foi a voz profética que trouxe eles até aqui, né? Verdade. Porque é o tema dessa série, desse podcast. Então tá, gente. Senão a gente ficar aqui conversando. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. Deus abençoe.